esse tema ele é muito interessante porque ele nos leva a pensar em três coisas, sob o ponto de vista bíblico, agora entrando diretamente no assunto, né? Quando a gente fala de milênio, né, eu acho que ele é pouco explorado de maneira geral, embora se fale em muitas igrejas sobre milênio e tal, mas quando vai para uma explicação bíblica, aí a gente vê que falta um pouquinho. Então, o milênio bíblico, ele tem a ver com três assuntos que estão transversalmente ligados. Ele fala de volta de Jesus, ele fala de recompensa dos santos e ele fala destino dos ímpios. Esses três temas eles estão transversais ao milênio bíblico. Eles estão ligados ao tema do milênio bíblico. Então, o tema do milênio bíblico ele não está num vácuo. Aliás, nenhum tema bíblico está no vácuo. O que quer dizer isso? Que às vezes, então eu vou explicar agora qual é a minha metodologia de ensino da Bíblia. Eu trabalho essencialmente interpretando ou ajudando a entender o texto bíblico, propriamente dito. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, não é apenas uma temática que pega um texto aqui, um texto ali, mas nós vamos trabalhar principalmente em cima de um capítulo da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 20. Esse capítulo é central, porque ele é o que mais trata da questão do milênio. Há outros textos que vão entrando aqui e ali, mas eles vão ajudando a criar a compreensão completa. Porque o que acontece? Existem estudos bíblicos que não são baseados na Bíblia. Por mais estranho que isso pareça. Por quê? Porque eles não respeitam a interpretação do texto bíblico. O texto bíblico tem uma forma de ser interpretado. E ele foi deixado na própria Bíblia como ele deve ser interpretado. O texto bíblico ele não é entendido por dedução ou por adivinhação, como alguns gostam de pensar. Existem elementos históricos, culturais, de contextualização que fazem com que o texto bíblico seja compreendido. E seja compreendido da maneira como se desejou que ele fosse compreendido. Porque ele foi revelado, nunca podemos nos esquecer, né? Essa visão que João teve de Apocalipse não foi primeiro para nós. Foi primeiro para um grupo de pessoas. Nós continuamos sendo abençoados. Então ela tem contexto, ela tem uma relação com o livro inteiro. Então quando a gente fala de Apocalipse 20 é porque já houve uma revelação de vários aspectos anteriores que vão ajudar a compor a ideia de um milênio bíblico, por exemplo, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Então, dito isso, né, só para a gente se contextualizar e entender, eu queria pedir permissão para compartilhar minha tela, se vocês me permitirem, porque para que tenha um roteiro mais aceitável e para que a gente possa ficar dentro de uma linha. Então, eu vou ficar pequeno, mas a projeção ganha um espaço e eu vou, então... Opa, deixa eu só voltar aqui, que eu já estava lá para frente. Peraí. Ok. Apocalipse 20, então. Se vocês quiserem abrir a Bíblia ou aplicativo, seja em qual lugar vocês estiverem conectados, Apocalipse 20. Nós vamos ler outros textos no caminho. Alguns textos vão ser projetados aqui, vários deles. Mas um ou outro pode ser que não. Mas é interessante vocês acompanharem, porque há versões diferentes, talvez uma palavra ou outra mude. Principalmente quem tem Almeida, quem trabalha com nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, quem trabalha, sei lá, com a mensagem, quem tem uma versão, alguma outra tradução, alguma outra versão. Também pode ter uma Almeida mais antiga, uma Almeida revista e corrigida e tal, ou a nova Almeida atualizada, que são todas versões que existem em português, né? Então, o Apocalipse 20, ele trabalha com dois temas, o destino de Satanás e o juízo final. Mas, por incrível que pareça, aqui, nesse capítulo, tem esperança também. Tem alento. Por isso que, mesmo estudando um tema como esse, eu me motivo, porque ele também faz alusão à volta de Jesus. E ele faz alusão à importância do preparo espiritual para encontrar com Jesus. Esse é um tema bíblico. Isso quer dizer que aqui nós vamos falar do milênio sob o ponto de vista bíblico. Mas há pessoas que não interpretam isso de uma forma bíblica. Elas fazem outros tipos de
outros tipos de interpretação do milênio. E aí existem muitas teorias que podem ser aplicadas. O que a gente vai trazer aqui é a visão bíblica. E eu falo isso porque hoje nem todo mundo lê a Bíblia partindo da visão bíblica. Então, há uma multiplicidade de visões, de interpretações, de formas de enxergar o texto, mas nós vamos procurar ser fiéis àquilo que se imaginou sobre a interpretação. Então, vamos passar alguns slides aqui que vão ajudar. Eu queria apenas, eu sei que nosso objetivo aqui é falar de 19. Nós não vamos estudar aqui o capítulo 19, mas no capítulo 19, o conflito cósmico e a história da rebeldia contra Deus chegam ao seu fim. Aí você já tem uma elucidação do fim. Então, elementos como a besta, falso profeta e outros poderes são destruídos no lago de fogo e enxofre e os perdidos são mortos. Mas o que acontece com Satanás? A primeira parte do capítulo explica isso, e a segunda, no capítulo 20, né? E a segunda parte vai falar do juízo final dos perdidos. Então, o capítulo 20 vai trabalhar em cima desses dois temas. Então, aqui tem ressurreição, tem juízo, tem destino. Quando a gente fala destino dos perdidos e recompensa dos santos, nós estamos falando de juízo. Nós já estamos falando de juízo. E aqui também está a ressurreição junto, porque a ressurreição é um elemento que está presente nos dois casos. Principalmente aqui no milênio, a ressurreição dos perdidos. Mas vamos entender isso numa sequência lógica e bem compreensível. Vamos ler então Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse é o começo do capítulo. O capítulo tem 15 versos. Nós vamos passar por todos os versos e por outros ainda, para a gente poder ter uma compreensão mais clara. Porque o meu objetivo não é deixar vocês com tantas lacunas, porque esse assunto, e eu imagino que vocês estão estudando outros temas, então vocês também vão encadear o pensamento em relação ao que vocês já viram. Então vocês têm que resgatar aquilo que já é de conhecimento anterior, porque vai ajudar a fazer algumas interpretações aqui, né? E também tem alguns elementos que vão aparecer mais à frente. Nesses versos que a gente acabou de ler, nós temos um anjo descendo do céu com poder para prender Satanás no abismo. E aqui o sentido é de uma terra totalmente caótica, desolada e inabitada. Inclusive, já se passaram as 7 últimas pragas, porque elas aparecem com mais clareza. Aliás, elas aparecem no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, mas nós não vamos falar delas agora, porque elas estão dentro de um outro contexto. E elas acontecem num período anterior ao milênio. Então, aqui nós já estamos no pós-pragas. E agora vocês viram aí que Satanás é referido à antiga serpente. Então Satanás é apresentado como antiga serpente. Isso lembra vocês de alguma referência? Quando fala de Satanás e serpente, o que vem à nossa mente? Vem algum elemento? Já deixei a dica. Gênesis. Jardim do Éden. Gênesis. Isso, exatamente. Perfeito, é importante isso. E Apocalipse 12 também faz essa menção. Apocalipse 12 fala, e Gênesis, principalmente quem falou Gênesis aí. Porque Satanás é apresentado ali, no Gênesis, na tentação de Adão e Eva, como aquele que propõe que se coma o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele aparece com a sugestão e ainda diz que podem comer, que vão ser como Deus. E aí, finalmente, o par come. O par edênico, né? O par criado no lugar da perfeição come, e aí acontece a aceitação da entrada do pecado. E aqui Satanás é referido àquela antiga serpente. E aqui ele é preso por 1000 anos. É isso que o texto fala. O objetivo da prisão de Satanás é para que ele não engane mais. E ele, inclusive, não vai ter a quem enganar nesse contexto aqui dos 1000 anos. Mas vai ficar mais claro isso agora.
A terra vai ficar despovoada quando Jesus voltar. Isso é interessante, né? Por que ela vai ficar despovoada quando Jesus voltar? Vamos lá, vamos entender. Apocalipse 19, 19 a 21 diz que os perdidos serão todos destruídos por ocasião da vinda de Jesus. Os perdidos. Os que não aceitaram Jesus. Os perdidos. E aqui perdidos é em caráter terminativo já. Não é alguém que hoje eu não estou preocupado com Deus, não. Hoje é uma coisa. Na volta de Jesus já existe uma diferença. Porque até lá muitas coisas acontecerão. E inclusive o fim desse movimento de intercessão que Jesus faz. Esse é um elemento que aparece no Apocalipse, aparece em Hebreus, falar que Jesus é como se fosse um sumo sacerdote, né? Que intercede por nós, que atua no santuário. E Apocalipse vai dizer que os perdidos serão todos destruídos por ocasião da sua segunda vinda. Tem uns textos que a gente vai ler, 2 Tessalonicenses também fala. E os salvos serão todos levados ao céu com Cristo. Isso também está referido em 1 Tessalonicenses. E também acontece quando Jesus volta. E aí os vivos que estiverem evidentemente salvos, né? Aqueles que estiverem esperando Jesus, eles vão ser arrebatados e transformados de forma visível e aberta. E os mortos fiéis serão ressuscitados. É isso que acontece quando Jesus volta, basicamente em relação a todas as pessoas vivas ou mortas. Então, salvos, né? Os vivos e os mortos estarão juntos, porque os vivos vão ser arrebatados e os mortos serão ressuscitados quando Jesus volta. Mas calma, vem mais. Vamos ler esse texto aqui, está na tela já. 2 aos Tessalonicenses, 1, 6 a 10. Paulo falando, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes, os que não obedecem ao evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Esse é o texto de Paulo aos Tessalonicenses, escrito no primeiro século da era cristã, mas válido ainda para nós hoje, porque Paulo deixa claro que vai haver uma retribuição aos perdidos e que tem a ver com eterna destruição. E isso acontece na vinda de Jesus. Isso nos leva a entender que as pessoas perdidas, que estiverem vivas, vão ser destruídas. Elas não vão conviver mais como conviviam até então, na ocasião da volta de Jesus. E um detalhe, na volta de Jesus, creio que já estudamos aqui, vocês com certeza já estudaram, é um texto, é um assunto que está bem explícito na Bíblia, né? Do início ao fim. E principalmente, ela é apresentada em termos muito claros em João 14, por exemplo, de 1 a 3. Jesus mesmo explicou como é que seria a vinda dele. E isso é detalhado no Apocalipse. E inclusive aparece em Daniel também, que é um profeta importante do Antigo Testamento, mas aparece em Isaías, aparece em Jeremias, aparece em Ezequiel, aparece em Miqueias. Então todo esse tema da volta de Jesus é muito claro, ele é muito evidente na Bíblia. Ele é um tema importante, ele é chamado de parousia no original. É a vinda, é um tema completamente natural na palavra de Deus. Mas continuando. Tem um outro texto que vai falar o que acontece com aqueles que estão salvos, aqueles que são considerados justos diante de Deus. Olha como o texto de 1 Tessalonicenses nos ajuda a entender. Ele diz assim, pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo estava se considerando que ele fosse ficar vivo até a vinda do Senhor.
Não ficou, né? Não ficou. Ele morreu antes, né? Mas ele tinha uma esperança, uma fé, uma crença muito grande de que poderia, de que Jesus poderia voltar no seu tempo ainda. Mas não voltou. Ele fala, de modo nenhum, nós que estivermos vivos, dormem. E agora vem o texto nos dá uma chave de interpretação, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ter ressurreição, mortos em Cristo. Quando fala mortos em Cristo, você já entende que é um morto justo. É aquele que morreu na fé, na crença. Porque está explícito isso. Depois ele vai dizer, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui ele não deixa dúvidas. Vai ter um encontro dos vivos e dos mortos, justos, por ocasião da volta de Jesus. E esse arrebatamento, depois a gente pode falar um pouquinho, ele não é um arrebatamento secreto. Ele é um arrebatamento visível. Porque eles vão ser arrebatados no sentido de que eles vão se encontrar com Jesus nos ares. Estarão para sempre com o Senhor. Essa é a explicação que Paulo dá, inspirada por Deus. 1 Coríntios, ainda Paulo, 15, vai dizer ainda uma outra coisa. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Ele está falando do quê? Dos vivos. Os vivos serão transformados. Isso mostra que quando Jesus voltar, ou evidencia que quando Jesus voltar, nós teremos uma outra realidade. Esse capítulo todo, esse final do capítulo 15, todo vai falar disso. Agora, uma coisa importante, né? O milênio, ele é considerado pelos adventistas, por exemplo, literal, de maneira literal. Um teólogo adventista chamado Wilson Borba, ele vai explicar que os adventistas do sétimo dia também creem que o período dos 1000 anos é literal, pois o apóstolo João usou tempos simbólicos apenas para o tempo da graça, que terminará antes do retorno de Cristo. Por 6 vezes, o apóstolo descreveu de modo natural os 1000 anos, enquanto anteriormente, em outras 6 vezes, usou construções anormais para descrever tempos simbólicos. O que ele quer dizer com isso? Que antes da volta de Jesus, ou referente à volta de Jesus, ou antes da volta de Jesus, né? Nesse tempo de graça, o apóstolo João usou tempos simbólicos, mas quando Jesus volta, que é o caso do milênio, não há nenhuma indicação de que esses 1000 anos tenham de ser simbólicos, ou seja, que eles podem considerar mais do que 1000 anos, e sim de que eles podem ser literalmente 1000 anos. Mas alguns vão dizer assim, mas qual é a diferença que faz 1000 anos se depois vai vir a eternidade? Né? E a eternidade é a eternidade. A eternidade é 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. É infinitamente uma multiplicação por 1000. Então não faz muita diferença esses 1000 anos. Não faz diferença para quem ficar na eternidade, mas vai fazer diferença por uma questão. É um período determinado em que vai acontecer em que vai haver uma clareza de comprovação da razão porque alguns foram salvos e outros foram perdidos. É uma comprovação, não é uma avaliação, porque a avaliação das situações das pessoas já aconteceu antes. Porque quando Jesus volta, ele não volta para então pensar como é que as coisas vão. Peraí, vamos ver agora como é que eu vou fazer aqui com esse grupo. Não, ele não vai pensar nisso. Ele vem para retribuir. Os textos de Mateus, por exemplo, vão sempre dizer: Jesus vem para retribuir, dar o galardão, dar a recompensa. Ora, quando fala isso, está pressupondo o quê? Se ele vem para trazer a recompensa, porque já foi definida a situação. Você não dá uma recompensa, você não vai dar uma recompensa se você não definiu se aquela pessoa é merecedora ou não da recompensa. Então Jesus não vem para agora eu vou avaliar, será que eu acho? Porque existe uma crença, às vezes, na mente das pessoas, talvez no inconsciente de alguns, de que Jesus vai definir depois. Vou olhar agora, voltei, agora eu vou olhar o que você fez, o que você não fez. E aí então eu vou avaliar quem você é.
Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós já estamos sendo avaliados por Jesus. Ele já está, se ele está intercedendo por nós, se ele está no santuário fazendo intercessão, ele já está trabalhando conosco. Ele não vai avaliar nossos casos a posteriori. Depois, ele vai fazer, ele está fazendo isso agora. Então, esse é um conceito que ele permeia a Bíblia toda, né? Mas vamos entender algumas outras coisas. Existem outras maneiras de se entender o período do milênio, né? Tem outros grupos, amilenistas, então que existem outras maneiras de interpretar isso. Vão dizer que Cristo retornará de uma forma direta, sem iniciar um período de 1000 anos, mas uma nova era na Terra. Existem os pós-milenistas, que entendem que a volta de Jesus vai se dar depois do milênio. Eles acreditam em um reino terrestre aqui, antes da volta de Jesus. E eles acreditam muito nas reformas sociais como um elemento para cristianizar o mundo, dizendo que o mundo então vai ficar pacificado aqui mesmo. Então que Jesus vai resolver por meio das reformas sociais, por meio de uma melhoria de comportamento das pessoas, mais ou menos de uma forma orgânica, que as pessoas vão se resolver e finalmente vai ficar tudo bem. E existem os pré-milenistas, ou pré-milenaristas, depende do autor que falar. Esses termos mudam de acordo com o teólogo. Eles vão dizer que a volta de Jesus é antes do milênio. E aí, realmente, de certa maneira, a gente concorda em parte, biblicamente. Só que eles têm uma visão que chama-se futurismo, que é o seguinte: o reino de Cristo vai ocorrer na Terra também, mas ele vai acontecer de uma maneira que vai envolver a restauração literal da nação judaica. Então, para os futuristas, todas as promessas que foram feitas para Israel antigo vão se cumprir no Israel literal de hoje, na nação Israel. E a era cristã é apenas... E aí, o que é a era cristã toda, né? Fica a pergunta para os milenistas. Eles vão dizer que é um período de intervalo. É um intervalo aí que está se dando tempo para a nação judaica se reestruturar de novo e voltar a ser o que ela foi lá no passado, quando era considerado o povo guiado por Deus. E aí os pré-milenistas, que acreditam dessa maneira, eles vão falar que aí o mundo, a era cristã, é dividido em dispensações, e que vai finalmente chegar um arrebatamento pré-tribulação. Por que eles falam de arrebatamento pré-tribulação ou arrebatamento secreto? Porque os cristãos vão ser tirados antes de ter essa nação judaica revigorada. Então os cristãos, alguns cristãos saem, são levados já para o céu. Será que essa é a visão bíblica? Vamos analisar a partir do que a gente está lendo aqui no texto. Vamos continuar lendo? Vamos voltar para Apocalipse. Eu passei essas 3 visões porque elas existem, tá? E vocês provavelmente já conversaram com pessoas que creem dessas maneiras. É muito provável, porque o povo cristão, de maneira geral, ou crê de dessas maneiras. Está englobado aí dentro. Mas vamos ver o que Apocalipse 24 e 5 diz. Desculpe se eu estou falando muito rápido, tá? É porque eu também estou preocupado com o tempo. Não quero me alargar. Mas é que há um conteúdo aqui. Então, depois a gente pode ir tirando dúvidas com calma, porque eu sei que vão ficar pontas soltas aí. Eu vou tentando amarrá-las até o fim, mas vai ficar uma coisa ou outra solta. E aí a gente tenta amarrar depois. Então, capítulo 20, versos 4 e 5. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Eu vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando Jesus volta. É a ressurreição dos justos. Por isso que aqui está falando dos que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a marca na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então tem uma atividade dos justos. Eles vivem e reinam com Cristo durante os 1000 anos. Claro que nós estamos falando do milênio, ele não aconteceu ainda. Tem uma coisa interessante aqui, que é a existência dos tronos.
Na Bíblia, se você quiser entender o que significam tronos aparecendo em texto profético, você vai avaliar lá no Antigo Testamento. Toda vez que aparece tronos, tem a ver com autoridade para exercer domínio e julgar. Mas tem um textinho de Mateus 19, 28, que a gente pode ler rapidinho aqui, que elucida isso. É Jesus falando. Mateus 19, 28, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, mas se vocês quiserem acompanhar, seria bem interessante. Ó, Mateus 19, 28. Opa, desculpa, peraí que eu tava no 20. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Interessante, né? Esse texto já pode ter passado batido por muitos de nós, mas aqui tem uma alusão a julgamento. E tem uma alusão à autoridade para julgar. A autoridade para julgar foi dada a Jesus. Foi dada a Jesus. Daniel vai mencionar isso no capítulo 7, quando o ancião de dias dá autoridade para o Filho do Homem. O Filho do Homem ali é referido a Jesus. Ele julga. E é interessante que nesse capítulo que a gente está vendo aqui, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e de sua palavra, é uma alusão a Apocalipse 6, 9, que fala dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então, quem é morto por causa da palavra de Deus obviamente uma pessoa que é justa diante de Deus. A gente já pode compreender que é salvo, né? E aí, consequentemente, eles não adoram a besta, nem a sua imagem, portanto, eles representam o povo de Deus nos tempos finais da história. Porque quando está fazendo alusão a não adorar a besta nem a sua imagem, está dizendo que é lá para o tempo final. Que são pessoas que obedeceram e prestaram a verdadeira adoração a Deus. Então, é esse grupo está sendo mencionado aqui em Apocalipse 20. E está sendo dito que eles vão reinar com Jesus. Quando? Durante o milênio. Durante o milênio. O texto é claro em relação a isso. Ele vai dizer que eles reinam com Jesus durante o milênio. A expressão não é só viver, é reinar. Vocês conseguem ver claramente esse verbo? Esse verbo está presente aí. E quando fala de reinar, ele está falando de julgamento, porque o que é que Jesus vai fazer durante o milênio? Vamos entender agora na sequência. Esse texto ele permite a compreensão de que os salvos ou justos revividos, ao contrário do restante dos mortos, quais são os restantes dos mortos? Os que não viveram, os que não reviveram ainda, os que não ressuscitaram, que vão ressuscitar depois do milênio. São considerados perdidos. Estes justos vão reinar com Cristo no início do milênio. Então, o texto de Tessalonicenses que a gente leu antes vai dizer que isso não vai acontecer na terra, mas no céu, porque eles vão ser arrebatados. Então, lembrar de 1 Tessalonicenses que nós acabamos de ler? 4. O que acontece com os vivos e com os mortos justos? Eles se unem a Jesus nos ares. Então, dá para ter uma clara ideia de que o milênio não vai ser aqui na terra. Porque se ele tivesse que ser na terra, Jesus não iria recolher esse povo nos ares. Recolher para quê? Se ele vai ficar na terra e fundar um reino na terra. Não. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico de Tessalonicenses de Apocalipse 20 vai nos dizer que Jesus recolhe ou arrebata os seus salvos nos ares e eles vão viver com Jesus por 1000 anos. Há outros textos que ajudam nisso, também podem ser lidos, e eu posso deixar depois esse PowerPoint disponível para vocês lerem e olharem quantas vezes vocês quiserem e compararem quantas vezes vocês precisarem e quantas vezes vocês desejarem. E assim é muito bom que isso seja feito. Os salvos com Cristo vão receber autoridade para participar do julgamento dos perdidos. E isso vai acontecer no milênio. Porque depois desse período, o texto falou o que ali? Que eles vão
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que fala que tem bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição? Porque é a ressurreição dos justos. E essa ressurreição acontece quando Jesus volta. Sobre esses, o texto diz, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. De novo, o texto fala em reinar com ele durante os 1000 anos. Por isso que eu gosto de estudar o texto. Porque o texto é mais claro do que a dedução da imaginação. A dedução da imaginação é dedução. O texto é o texto. O texto, lido no seu contexto, me traz a informação que eu preciso para saber. E me ajuda, combinado com outros textos, me ajuda a compreender mais claramente. Por que é bem-aventurado? Vocês sabem que bem-aventurado é um sinônimo aqui na Bíblia de felicidade, né? De alegria, de recontentamento, né? Jesus, nas bem-aventuranças, estava dizendo, a pessoa feliz é a que é assim. A pessoa feliz é a que faz isso, é a que tem isso na vida. A felicidade também é a que aparece. A bem-aventurança está em fazer parte da primeira ressurreição, dos salvos. Pois a segunda morte não tem autoridade sobre esse grupo. Já pensaram? Existe uma segunda morte. Mas por que tem uma segunda morte? Ora, raciocinemos juntos. Quando Jesus volta, os vivos, todos os vivos, todos os justos, os vivos e os mortos se reúnem com Jesus nos ares, certo? E aqueles que são perdidos, o que acontece com eles que estão vivos? Eles morrem, né? E aí morre e acabou? Não, eles vão ressuscitar também. Mas vão ressuscitar para morrer de novo. Mas eles vão ressuscitar depois do milênio. Então, os salvos aqui vão atuar como reis e sacerdotes mediante a salvação. Eles só podem reinar com Jesus porque eles foram salvos por Jesus. Apocalipse 5, verso 10, confirma isso. Então, vocês podem ler. Não dá para ler todos os textos aqui, senão a gente vai longe. É o cumprimento da promessa feita em Apocalipse 3, 21. Esse texto eu queria que vocês lessem agora. Leiam o que diz Apocalipse 3, 21. É porque esse tema é muito bonito e quase ninguém quer falar dele. Do fato dos salvos reinarem com Jesus. Isso é muito bonito porque é uma promessa dada para nós. É uma promessa real, não é uma ilusão. Não é uma falácia. Não é uma conversa mole que Jesus aplicou lá. É uma realidade. Apocalipse 3, 21. Cartas às igrejas, nós estamos falando das cartas lá, Laodiceia. Olha o que diz o verso 21, é o penúltimo verso das cartas às igrejas. Ao vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é que venceu pela fé, é que foi salvo. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono e abrir a porta e entrarei em sua... sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vocês conseguem enxergar Jesus falando que ele se senta no trono com o Pai? E esse trono é na glória. Vocês sabem que na antiguidade existiam alguns reinados, na antiguidade bem antiga. Os reis antiquíssimos, eles, quando reinavam com os filhos deles, os corregentes, vocês sabiam que eles só tinham um trono, na verdade? O pai e o filho sentavam no mesmo trono. Não tinha um trono para cada um, porque era uma regência conjunta. A mesma ilustração é apresentada aqui com Deus e Jesus. Eles reinam juntos. Mas o mais bonito, Jesus diz que os salvos vão reinar junto com ele. Vão viver junto com ele. Vão ter a mesma autoridade dele. Autoridade para quê? Uma vez que está salvo completamente, ou seja, redimido e glorificado, que é o estágio quando Jesus volta, essas pessoas poderão avaliar a situação daqueles que não estão salvos. Mas não é avaliar inventando alguma coisa, deduzindo, não. Eles vão, de alguma maneira, participar desta comprovação de que estão ali porque foram remidos por Jesus e de que aqueles que não estão ali é porque não aceitaram a graça de Cristo. E vocês sabem que na Bíblia, em outras partes, não vou ler os textos,
Mateus 19, 28, 1 Coríntios 6, 2 vai dizer que os santos hão de julgar o mundo. Então, esta realidade de julgamento, a gente não gosta de pensar nisso. A gente fala, hoje eu não julgo ninguém. Claro, hoje você e eu não julgamos mesmo. Sabe por quê? Porque não estamos no período da volta de Jesus. Nós não fomos glorificados. Nós estamos no processo de santificação. Nós estamos constantemente crescendo na graça de Cristo. Então não é o momento de julgar e avaliar ninguém, porque não foi definida a situação das pessoas. Não acabou a intercessão de Jesus. Então, por enquanto, não tem julgamento mesmo. Mas nesse momento em que começa o milênio, sim, ali tem. E o verso 7 e 8 de Apocalipse 20 vai dizer, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número destas é como a areia do mar. Apocalipse 20, versos 7 e 8. Satanás ficará preso ao abismo durante o milênio, pois os justos estarão no céu e os perdidos mortos aguardam ainda a segunda ressurreição, a ressurreição deles. Satanás, acaba solto nesse contexto porque dará vazão à sua última ação de engano antes de ser completamente destruído. Lembra que eu falei no começo que tinha 2 partes, o Apocalipse 20? Primeiro era o julgamento dos santos, ou dos perdidos, melhor dizendo, e aqui tem o quê? O destino final de Satanás. E o texto vai terminar. Aqui eu não vou me demorar muito, mas se vocês tiverem curiosidade, depois a gente pode falar sobre Gog e Magog, tá? Depois eu posso falar um pouquinho sobre Gog e Magog. Ninguém sabe direito o que é esse termo, tá? Mas aí andaram tentando, futricando aí, pesquisando, aí chegaram a algumas conclusões. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas ninguém tem certeza absoluta do termo em si. O número de perdidos aqui é apresentado como areia do mar. A batalha, obviamente, aqui é exemplo do que se pode concluir com um estudo mais profundo sobre Armagedon, significa muito mais a oposição entre os perdidos e o povo de Deus. Então é essa que é a oposição que está no final. Você tem um grupo de pessoas perdidas e um grupo de pessoas salvas que estão vivendo com Cristo a partir do milênio. E olha o que acontece então com o grupo que está perdido. Olha o que Apocalipse 20, verso 9 e 10 vai dizer. Esse é o texto que diz. Preste atenção ao texto bíblico. Apocalipse 20, versos 9 e 10. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Que cidade amada é essa? É a Nova Jerusalém, que fala nos capítulos 21 e 22. Não é, provavelmente, muito provavelmente, não é a Jerusalém literal de hoje. E aí que tem a diferença entre um grupo e outro. Um grupo vai dizer que não, é a Jerusalém lá de Israel. Lá de Israel, do Estado de Israel. Mas a Bíblia apresenta a Nova Jerusalém que desce do céu e ocupa esse lugar aqui. Então, essa é a cidade que é cercada por quem? Pelos perdidos. Porém, o que acontece? Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E essa menção à besta e a falso profeta no lago de fogo e enxofre apareceu no capítulo 19. Viu como os textos estão todos interligados? Os capítulos todos estão interligados no Apocalipse. Apesar de não haver uma ordem cronológica, eles estão totalmente interconectados. E olha o que fala no final: serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Quem é que vai ser atormentado? Os perdidos, né? Aqui está falando dos perdidos. Em um último momento, os perdidos, sob comando aberto de Satanás, tentam atacar o povo de Deus, mas são interrompidos por ação divina. Aqui não resta dúvidas do caráter maligno de quem se opõe a Deus. Fica claríssimo, já estava claro. Mas Satanás, ele não esconde mais que ele é o inimigo declarado aqui. Aqui ele já está mais do que nunca desmascarado. E o fogo consumidor de Deus, nesse contexto, representa a indignação final divina contra o pecado e suas consequências. Depois tem 2 textinhos ali que ajudam a entender isso melhor. Satanás e os seus aliados, besta, falso profeta, que vocês ou vão estudar ou já estudaram, são destruídos de forma definitiva. Esse é o sistema, é a coalizão do mal.
Essa é a coalizão do mal, como alguns gostam de falar. A coalizão do mal tem um fim, né? A expressão pelos séculos dos séculos, que já apareceu em Apocalipse 14, tem o significado literalmente de até as eras das eras, mas o sentido é muito mais da consequência completa até que se complete o propósito divino. O que quer dizer isso? Ora, mas as pessoas vão ficar queimando? Você está me dizendo, então, que os caras vão ficar queimando para sempre, para sempre, para sempre, para sempre? Quer dizer, volta e vem, continuam queimando? Continuam queimando? Não. A Bíblia não dá esse sentido. Ela dá um sentido de que o fogo tem consequência eterna. Ou seja, não tem mais retorno. Não vai mais haver revisão ou vai haver uma reavaliação dessa condição final. É uma condição completa. Consequência completa. Destruição total. Alguns usam o termo erradicação do mal. O que é erradicação? É o conceito que está lá em Malaquias 4, por exemplo. Que vai falar que vem o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, e não ficará nem raiz nem ramo. O que quer dizer isso? Não fica nada. Não fica nem raiz nem ramo. Ou seja, acaba. Essa é a destruição completa do mal. Não é agora. Nem nas pragas. É quando acaba o milênio. E os últimos versos de Apocalipse 20, então, finalmente dizem o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse texto final do Apocalipse 20 vai falar que o trono branco de Deus, e é uma interpretação, né, é para os perdidos motivo de medo. A pureza e a santidade divina contrastam com uma natureza completamente nova. Isso é uma mudança de panorama do planeta. Você sabe que que o planeta muda, porque você vai ter um novo planeta, com novas pessoas, pessoas transformadas, e o planeta também é transformado. É a Nova Jerusalém. Olha o que Isaías 51:6 fala: levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Esses moradores que vão morrer como mosquitos são os perdidos, tá? A expressão de Isaías é pesada, né? Até pesa ouvir uma descrição dessas. Isaías usava umas metáforas meio pesadas. Hoje em dia ele não seria muito popular, não. A conversa dele daria medo em alguns. Mas para aqueles que se preparam, não tem medo, não. Não há temor. Não há temor. Nós não temos que temer a destruição eterna. Nós temos que nos aproximar de Jesus a cada dia. Os mortos perdidos receberão a sua condenação de acordo com o que foi registrado nos livros celestiais. É isso que o texto fala. A salvação é pela graça de Cristo, mas a rejeição a esta graça implicará em registros disso ao longo da vida. São evidências desta lealdade a Deus. O fato de mencionar grandes e pequenos, no texto aqui, faz a gente pensar que nesta etapa não há mais quaisquer diferenças socioeconômicas ou de qualquer outra ordem. Vocês entendem como a juízo de Deus esse sim é um juízo democrático. Esse sim é um juízo democrático. Ele não faz distinção. Jesus não diz, não, algumas pessoas aqui ricas eu não... Ou pessoas que fizeram isso, aquilo, disseram isso, aquilo, eu vou tratar de uma forma diferente. Não há tratamento diferenciado da parte de Jesus. Não há. Há uma coerência com aquilo que foi registrado. E o que está registrado é coerente com a decisão tomada. Qual a decisão? De aceitar ou rejeitar a graça. Ah, mas rejeita a graça de uma vez só? Não. Aceita a graça e depois nunca mais perde a graça? Não, não é questão de perder ou não perder. Essa decisão de se manter ligado a Cristo é uma decisão permanente.
O conceito de permanecer em Cristo está muito claro em João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá fruto, Jesus fala. Os versos 13 a 15 confirmam, depois eu arrumo aqui, desculpe, confirma ali, confirmam o juízo de condenação para todos e, portanto, sua segunda ressurreição. Para todos os perdidos, né? Além disso, o lago de fogo é destruído simbolicamente. O próprio lago de fogo é destruído depois. É o fim da destruição completa e início de uma eternidade sem mortes, sem perdição. E esse é o fim de Apocalipse, capítulo 20, desculpe. Eu terminei fazendo uma finalização com o verso 15, que é o último verso. Esta é uma visão não tão detalhada como se poderia fazer, por causa que também nós temos um tempo limite, mas é uma forma de você enxergar, sob o ponto de vista bíblico, o conceito e o tema que está presente fortemente em Apocalipse 20 e nesses outros textos que também ajudam a compor essa ideia. Eu queria só, antes de abrir para as perguntas, deixar claro o seguinte: a Bíblia apresenta o destino final como uma questão de escolha, de decisão espiritual. Alguns não gostam desse tema, acham que é duro, acham que é pesado, acham que é forte, mas ele está presente na Bíblia. Não tem como se falar de um texto bíblico e ignorar essa temática. Ah, mas ela é muito impopular, Deus não faria isso, Deus não faria aquilo. Não é nem questão de Deus faria ou não faria. É questão de que o caráter de Deus implica uma graça que resulta em obediência a Ele. Aceitar a graça de Cristo resulta em obediência, resulta em adoração a Ele. E adoração a Jesus é viver em obediência essencialmente. A adoração não é só cantar uma música ou levantar as mãos ao céu ocasionalmente. Isso pode ser uma expressão da adoração. Mas a adoração em essência, ela é uma atitude de viver conforme Cristo nos ensina. Essa é a adoração na sua essência, no seu âmago, vamos dizer assim. É muito mais profundo. E é isso que está em discussão, e aqui no Apocalipse 20, o estudo do milênio vai dizer isso. O estudo do milênio ele vai mostrar que, no final, Deus vai finalizar isso. Então, há um grupo que adorou e um grupo que não adorou de forma sincera e se rebelou, por final. E ele vai simplesmente erradicar o pecado e vai erradicar o pecado junto com aqueles que se apegaram ao pecado de maneira definitiva, né? Então, que Deus nos ajude a olharmos para esse estudo não com medo, tristeza, desânimo, desmotivação, mas sim com esperança, porque aqueles que se preparam para a volta de Jesus são os que esperam com alegria e não temem um milênio e muito menos um pós-milênio.